Tem um erro que fazem pinturas de gato preto parecerem mortas. E muita gente comete esse erro. Esse gato só começou a funcionar quando eu parei de colocar preto nele. O maior erro ao pintar um gato preto é usar preto demais, porque o pelo começa a perder luz. Quando o preto recebe temperatura, ele deixa de parecer vazio. Aqui não é desenhar mais, e sim construir a atmosfera dentro do preto. O olho não enxerga fios primeiro, ele enxerga massa de luz. O segredo é não definir tudo. Algumas áreas precisam desaparecer, perder bordas, para a luz começar a viver. Então, antes de pensar no preto, eu começo pensando a luz. Porque mesmo em áreas escuras, a atmosfera ainda atravessa o pelo. E é aqui que muita gente erra. O olho entende preto, mas a pintura precisa de temperatura. Azuis frios, violetas, cinzas frios. São eles que começam a construir profundidade. Eu sou a Cris Fonseca e aqui você aprende luz no pastel seco de verdade. Outro erro comum é tentar desenhar cada fio de pelo, porque o excesso de definição começa a endurecer o animal. Algumas áreas precisam desaparecer, principalmente nas sombras. O segredo não está em desenhar mais, está em suavizar o suficiente para deixar a luz atravessar a forma. Quando tudo fica explicado, o olhar para de imaginar e a pintura perde vida. Muita gente tenta resolver pelo preto com mais detalhes, mas normalmente o problema está exatamente no excesso. Inclusive, me conta aqui nos comentários o que você acha mais difícil no pastel seco: controlar o excesso ou deixar algumas áreas aparecerem? Porque às vezes o mais difícil no pastel seco não é adicionar. Quanto mais eu trabalho nessa pelagem, mais eu percebo que o preto não se sustenta sozinho à pintura. Ele precisa receber reflexos, temperatura e pequenas variações de luz. Porque até dentro das sombras, a atmosfera continua existindo. E outra coisa importante, eu não transformo tudo em textura. Algumas áreas precisam continuar simples. O olho humano completa muita coisa naturalmente. Quando tudo fica resolvido, a pintura começa a endurecer. Essas bordas mais frias ajudam o preto a respirar, porque o pelo começa a se misturar com a atmosfera ao redor. E isso cria muito mais profundidade do que apenas escurecer. Muita gente acha que profundidade vem do contraste forte, mas muitas vezes ela aparece nas transições, no lugar onde a luz entra devagar. E talvez o mais difícil seja resistir à vontade de explicar tudo, ou seja, desenhar pelo por pelo, porque o excesso de informação começa a tirar o mistério da pintura. Algumas áreas precisam apenas sugerir. E mesmo sendo um gato preto, o ambiente continua entrando na pelagem. Por isso, na pelagem dele tem alguns pontos de temperatura mais quente, principalmente perto das orelhas que recebem mais luz. Porque o preto não recebe apenas escuridão, ele também reflete um ambiente ao redor. E isso impede
a pintura de ficar pesada demais. Porque quando tudo compete com a mesma força, a profundidade começa a desaparecer. Aqui dentro das orelhas aparece um pouco de tom quente, justamente porque recebe mais luz. Algumas partes precisam chamar a atenção e algumas precisam apenas acompanhar o olhar. E talvez seja exatamente isso que impede muitas pinturas de respirarem, quando tudo tenta competir ao mesmo tempo. Esse tipo de pintura sobre luz, atmosfera e percepção dentro da pintura te ajuda? Já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a trazer esse tipo de conteúdo. Até as bordas ajudam na sensação do pelo. Quando algumas desaparecem, o gato começa a interagir com a atmosfera. E isso cria muito mais profundidade do que colocar o preto em tudo. No pastel seco, a superfície participa da pintura o tempo todo. Não é só a cor, é a pressão, quantidade de pigmento e o quanto o papel ainda consegue respirar. Quando eu coloco material demais, o pelo começa a perder leveza e o papel vai ficando mais pesado visualmente. Por isso, eu tento misturar aos poucos, sem sufocar a superfície. E o papel muda completamente essa experiência. Alguns papéis aceitam mais camadas, outros pedem muito mais controle. E isso interfere diretamente na atmosfera. E uma das coisas mais bonitas do pastel seco é justamente essa vibração sem marcas. Quando tudo fica perfeitamente esfumado, parte dessa magia desaparece. E é por isso que eu não tento resolver todas as bordas da mesma forma. Algumas desaparecem e outras recebem mais definição, porque o olho precisa encontrar descanso também. O pastel seco responde muito mais à sensibilidade do que força. Quanto mais eu tento controlar tudo, mais a pintura endurece. E agora, depois de construir toda essa atmosfera, o olho do gato finalmente começa a ganhar presença. E por isso o contraste precisa ser seletivo. O olho recebe mais definição, porque ele conduz toda a atenção. O restante pode respirar mais. E os olhos azuis ficaram completamente intencionais. Como eu já estava construindo temperatura fria dentro da pelagem, eu quis que o olhar reforçasse ainda mais essa atmosfera. Aqui no fundo, dá a sensação de que tudo está bagunçado, mas na verdade, ele está fazendo exatamente o contrário. O fundo ajuda a construir o ar ao redor da pelagem. E se esse tipo de percepção dentro da pintura faz sentido para você, compartilha esse vídeo com alguém que também ama pastel seco. No final, esse gato não funciona porque ele é preto. Ele funciona porque ainda existe luz dentro das sombras. E talvez o pastel seco seja muito mais sobre observação do que sobre excesso. Porque quando o processo respira, a pintura começa a respirar junto. E na verdade, nesse gato, o preto não mudou a pintura, mas a forma como a luz começou a atravessar a pelagem. Porque profundidade não aparece quando tudo está escuro. Ela aparece quando ainda existe a atmosfera dentro das sombras. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas do pastel seco. A pintura começa a responder quando você para de tentar controlar tudo. E se você gosta desse tipo de estudo sobre luz, atmosfera e temperatura dentro da pintura, se inscreva no canal,
porque os próximos vídeos vão continuar explorando exatamente isso. Te encontro no próximo vídeo.